Olá, muito bom dia para você e muito bom dia para todo mundo. Tá começando o seu AB1 dessa quarta-feira, dia 1º de outubro. Tá começando mais um mês, que seja um mês de muita paz para todos nós, se Deus quiser, não é? Agora 11 horas e 50 minutos, estamos juntos aqui na telinha da TV Asa Branca, também pelo G1, Caruaru e região e ainda pelo Globoplay, hein? Simbora dar uma olhada na previsão do tempo aqui na capital do Agreste. O dia deve ser de sol entre nuvens, com possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite. A gente vê muitas nuvens nesse momento. A temperatura mínima prevista para hoje está na casa dos 20 graus. E nesse momento, os termômetros marcam 25 graus aqui em Caruaru. Vamos dar uma olhadinha na previsão do tempo em algumas cidades da nossa região também. É sempre bom a gente fazer esse passeio aqui pela temperatura. Por exemplo, de Belo Jardim, no Agreste, mínima de 18, máxima de 24 graus, hein? Em Água Preta, que fica na Mata Sul, mínima de 22, máxima de 28. E em São José do Egito, no Sertão, mínima de 21 e máxima de 31 graus. Gessé Acioli, Leonardo Costa e Fábio Gomes estão com a gente nessa edição. Gessé vai trazer todas as informações sobre os casos de pessoas que teriam sido vítimas de intoxicação por metanol aqui na região. 2 pessoas morreram e uma outra vítima teve perda parcial da visão. Que coisa, hein? Bom dia para você, Gessé. Oi, Almir, bom dia para você, bom dia para quem está nos acompanhando. Pois é, 3 casos aqui no Agreste de Pernambuco suspeitos de ter intoxicação por metanol, que é uma substância química e que possivelmente pode estar associada à bebida alcoólica, e aí houve esses prejuízos. 2 pessoas com mortes confirmadas aqui no Hospital Mestre Vitalino após serem transferidas de suas cidades e uma pessoa com problemas na visão. A gente vai trazer os detalhes, conversar com o médico também para entender melhor sobre essa situação e os efeitos do metanol no organismo, Almir. Exatamente, Gessé. Leonardo vai chegar com informações direto do município de Lagedo sobre essas 2 mortes que foram registradas. Um bom dia para você, Leonardo. Oi, Almir, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente na B1 de hoje. Bom, já dei uma circulada aqui pela cidade de Lagedo, a tristeza é muito grande ainda e a preocupação também. Já estive conversando com jovens e também com idosos que se sentem bastante preocupados e pedem mais fiscalização em diversos pontos de venda de bebida alcoólica aqui do município. Conversei também com o médico que atendeu esses pacientes, esses 2 homens que morreram e o homem também que teve perda parcial da visão. Daqui a pouco eu volto para a gente acompanhar tudo. Almir. Ok, Leonardo. Fábio tem informação sobre o pagamento do Bolsa Família aqui em Pernambuco. Bom dia para você, Fábio. Oi, Almir, muito bom dia para você, bom dia para todo mundo que acompanha a gente aqui nesse AB1. É isso mesmo, Almir, a gente traz aqui atualizações repassadas pela Caixa Econômica Federal a respeito do pagamento do benefício do Bolsa Família 2025, referente ao mês de outubro. Daqui a pouquinho eu volto trazendo todo esse calendário e outras informações de outros assuntos que são destaque aqui no G1 Caruaru e região, Almir. Fábio, Leonardo e Gessé ao vivo conosco nesse AB1 até daqui a pouquinho. E aqui nesse AB1 a gente também vai trazer um alerta muito importante sobre o risco de choques elétricos, pessoal, inclusive nas atividades mais simples do dia a dia. É preciso muito cuidado para evitar acidentes graves, incluindo os pets também. As pessoas ainda continuam se acidentando, As pessoas continuam tomando choque elétrico e muitas delas indo a óbito. E o que me preocupa é Pernambuco, que saiu do 10º lugar para o 5º lugar nos últimos anos. Por mais que nós temos equipamentos elétricos, temos com cabos, com eletrodomésticos em casa, com fios espalhados pela casa, por mais que tenha toda essa parte de segurança que a parte da engenharia fica responsável de cuidar, nós também temos que direcionar o que é permitido roer ou não. E Joel Almeida também está com a gente ao vivo no AB1 dessa quarta-feira, dia de AB Emprego. Vamos falar sobre vagas no mercado de trabalho e sobre os direitos do trabalhador, porque tem novidades sobre a licença maternidade. Não é isso, Joel? Bom dia para você.
Isso mesmo, Almir. Olha só, as agências do trabalho aqui em Pernambuco estão oferecendo hoje 810 vagas para todo o estado. Muitas oportunidades, inclusive aqui na nossa região, são mais de 130 oportunidades. A gente vai detalhar algumas delas para você que está aí em busca de um emprego. A gente também vai falar sobre salário e maternidade. Teve mudança no benefício, na licença maternidade, e a gente vai trazer uma delas. Por exemplo, você sabia que agora, se a mãe ela precisar ficar internada depois do parto, esse tempo é acrescido nos 120 dias? Daqui a pouco a gente vai trazer os detalhes sobre essas mudanças. Eu volto contigo, Almir. É isso, tudo explicadinho daqui a pouco, né, Joel? Valeu, até já. Agora a gente vai para o intervalo e ainda nessa edição vamos falar sobre os problemas da comunidade aqui em Caruaru, porque tem reclamação chegando, do bairro Indianópolis. E a gente vai trazer todos os detalhes daqui a pouquinho nesse AB1 que já começou, já está no ar. A gente volta rapidinho, 11 horas e 55 minutos agora. O seu AB1 está de volta, faltam 3 minutos para o meio-dia e olha, a Secretaria de Saúde de Pernambuco está investigando a suspeita de casos de intoxicação por metanol aqui no estado. 3 homens aqui no Agreste deram entrada no Hospital Municipal Maria da Penha, em Lagedo, no final do mês de agosto e no início de setembro, apresentando sintomas semelhantes que indicam uma possível intoxicação por metanol. 2 morreram e 1 sobreviveu. Quem vai trazer os detalhes sobre esse assunto é Leonardo Costa, que está ao vivo com a gente em Lagedo. Uma boa tarde para você, Leonardo. Oi, Almir, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente no AB1 de hoje. Estou aqui em Lagedo, como você falou, aqui o clima é de tristeza ainda e de muita preocupação, porque o pessoal pede que pontos de vendas de bebidas alcoólicas sejam vistoriados. Esses homens foram identificados aí por Jonas da Silva Filho, de idade não informada, e os cunhados Marcelo dos Santos Calado, de 32 anos, e Celso da Silva, de 43 anos. Lembrando que os 2 que morreram foram Celso e Jonas. Marcelo teve perda parcial da visão. De acordo com a prefeitura aqui de Lagedo, Jonas deu entrada no hospital municipal relatando dificuldades para enxergar, náuseas, pressão alta e taquicardia. Os sintomas são semelhantes aos causados pela intoxicação pelo metanol. Ele morreu no dia 29 de agosto, antes mesmo de ser transferido para Caruaru. O caso dele foi encaminhado ao serviço de verificação de óbito. Segundo a Secretaria de Saúde de Lagedo, Marcelo apresentava um quadro de vômitos, náuseas e visão turva. Ele deu entrada aí em Caruaru, no Hospital Mestre Vitalino, no dia 4 de setembro e teve alta no dia 23. De acordo com o hospital, aí ele estava com a visão ainda em melhora. E Celso deu entrada no Hospital Mestre Vitalino no dia 2 de setembro. O homem apresentava desconforto respiratório, dificuldade de enxergar, pressão alta e taquicardia. Após internação, ele morreu aí 6 dias depois, em 9 de setembro. Bom, eu conversei com um médico daqui do Hospital Municipal de Lagedo, doutor Ítalo Maris, que atendeu no primeiro momento esses pacientes. Vamos acompanhar o que ele diz sobre justamente esses sintomas que eles apresentaram. Informações que a gente tem para passar foram pacientes jovens que chegaram, a faixa etária entre 25 anos até 45 anos, e aí foram em dias diferentes. O primeiro chegou por volta da quinta-feira, apresentou sintoma de gravidade, e esse já chegou um tempo um pouco avançado e foi óbito aqui ainda no hospital. O segundo paciente foi assistido na terça-feira, o paciente de 43 anos, chegou com sintomas, referindo sintomas leves e sintomas graves. Esses sintomas, os leves, ele falou em vertigem, no caso a tontura, o mal-estar, que é a náusea, do abdominal, vômito, seguido de visão turva, evoluindo para a cegueira. E além disso, esse sinal de gravidade, também além da vista turva e a cegueira, apresentou hipertensão, pressão elevadíssima, que cursou com hipotensão importante e precisando intervir com o paciente de intubação para ser transferido para o Hospital Mestre Vitalino. E o terceiro paciente, ele tinha dado assistência aqui inicialmente, foi transferido ao Hospital Regional do Moura, onde ficou internado por um tempo e posteriormente foi transferido para o Hospital Mestre Vitalino e cursa, sabe-se hoje que ele cursa com a cegueira, ainda, mas assim, sem sinal de gravidade.
Segundo o Hospital Mestre Vitalino, o Centro de Assistência Toxicológica de Pernambuco foi informado no dia 2 de setembro sobre esses casos dos pacientes atendidos na unidade. E por meio de nota, a Prefeitura Municipal de Lajedo diz que está acompanhando os desdobramentos junto às autoridades. E a Secretaria de Saúde de Pernambuco não informou se a intoxicação está relacionada a consumo de bebida alcoólica, mas a Agência Pernambucana de Vigilância Sanitária disse que a partir da notificação desses casos, vai fazer ações de fiscalização em distribuidoras de bebidas alcoólicas. E é justamente isso que o pessoal aqui de Lajedo tem pedido, viu, Almir? Mais fiscalização, porque a preocupação aqui é grande. Almir, volto contigo. Naturalmente todo mundo fica assustado e a gente vai continuar falando sobre esse assunto nessa edição. Qualquer novidade aí de Lajedo é só chamar, Leonardo. Muito obrigado por essas informações. E vamos seguindo porque agora tem os problemas da comunidade aqui no AB1, hein? Nessa terça-feira, Joel Almeida esteve lá no Indianópolis, aqui em Caruaru. Ele foi até lá com o nosso carro Link e conversou com os moradores. Eles dizem que estão sofrendo com a situação de um esgoto por lá. Então vamos ver o que esses moradores disseram. Pois é, vamos estacionar agora o nosso carro Link aqui no Residencial Jardins. Deixa eu sair agora do carro para poder conversar com o Jeremias, que está aqui esperando a gente. Oi, Jeremias, boa tarde para você. Tudo certo? Tudo bom, tudo certinho. Quase tudo certo, na verdade, né? Isso mesmo, a gente está aqui há mais de um mês sofrendo com a Compesa, né? A gente já fez protocolos, o último protocolo eu fiz no meio do mês passado, e a situação é o esgoto aqui estourado. Esse fluxo de água todo do residencial passa por aqui para poder ir para a estação de tratamento. E o que a gente vê, e que vocês vão poder ver, é a água estourada, o esgoto estourado. E a água agora está indo há mais de um mês para a nossa barragem aqui embaixo, né? Que é uma barragem. Essa aqui é uma área verde, né? Uma área que toda a construção deve seguir os padrões verde, e aí a gente vê toda essa água também indo, poluindo o meio ambiente. Fora que os moradores já não aguentam mais, porque todo esse fluxo de mau cheiro sobe para todos os apartamentos aqui. São quase 500 apartamentos, 496 unidades habitacionais aqui no residencial. O pessoal que precisa andar por aqui a pé, inclusive, tem sofrido bastante. Inclusive, a gente está agora na meia estação, né? Isso. Numa época, finalzinho de verão, comecinho da primavera, tempo chuvoso. Piora também com a chuva. Piora, né? A gente tem, Dona Graça, que é a moradora desse apartamento 01 aqui, ela tem problema de asma, ela tem problemas respiratórios, assim como a vizinha dela também tem outros problemas de saúde, então tudo isso está indo para a casa dela. Você percebe que está do lado da casa dela, então tudo isso já foi justificado para a Compesa. E eu não sei o que é que está acontecendo com a Compesa, viu? Porque antigamente a gente conseguia resolver os nossos problemas com a Compesa sobre esgoto, sobre canos perfurados e outras coisas. E agora a gente não está conseguindo mais. Então a gente precisa muito de vocês, da TV Asa Branca, para nos ajudar nisso aí. Muito obrigado pelas informações. Eu acredito que você, como síndico, e o pessoal também aqui do condomínio esperam que a Compesa venha logo resolver esse problema, que não é um problema simples. Vou sair um pouquinho daqui, chamar o meu cinegrafista Matheus Guerra para mostrar. Gente, tá minando mesmo o esgoto, borbulhando água, não para, água suja, poluída, inclusive tem sido a causa aí da poluição de uma importante barragem aqui vizinho ao residencial. Uma pena, não é um problema simples e claro que a gente fica torcendo e pede, chama a atenção da Compesa para que a Compesa tão logo venha aqui para resolver esse problema. E aí, dá para conviver com um cenário desses aí? Não dá, não é, pessoal? A gente foi em busca de uma resposta para esse problemão. A gente entrou em contato com a Compesa, eles disseram que até a próxima sexta-feira agora, uma equipe será enviada ao local. A gente vai torcer para que isso aconteça e resolva definitivamente essa situação aí, porque os moradores de fato estão sofrendo muito. A gente vai seguir acompanhando aqui no AB1. E agora, pessoal, tem problema resolvido. E é no Momento WhatsApp que está chegando agora para a gente conferir, hein? É o seguinte, ó. No último dia 19 de setembro, nós mostramos um vídeo que o Luca Otávio mandou para a gente. Ele mora no bairro Luiz Gonzaga, aqui em Caruaru. Na ocasião, ele estava reclamando da situação de um poste, esse aí, ó, com a estrutura bem danificada, e ele tinha medo que esse poste caísse, claro. No mesmo dia, a gente entrou em contato com a Neo Energia e eles disseram que uma equipe seria enviada para resolver essa situação. Aí, o Luca entrou em contato com a gente novamente e mandou um novo vídeo sobre esse assunto. Vamos ver agora.
rolar, o problema já foi solucionado, viu? Com pouco tempo que passou na BTV, o pessoal já veio, fez a troca do poste, agora tá tudo certo, tá? Graças a Deus. Mudou, não é? Graças a Deus, problema resolvido. Tá aí, poste novo e aparentemente sem risco de queda. Muito obrigado pela sua participação, viu, Luca? A gente agradece a equipe da Neoenergia também, que foi até lá para resolver essa situação, acabar com essa preocupação. E você participe também, mande o seu vídeo para a gente, para o nosso WhatsApp 99198-8212. Daqui a gente vai seguindo com o seu AB1. Bom, então agora vamos conferir as oportunidades de trabalho, porque o AB Emprego está no ar. 12h, 7 minutos. Joel Almeida agora está chegando ao vivo, com todas as informações para a gente sobre essas oportunidades. Não é isso, Joel? Boa tarde para você. Isso mesmo, Almir. Quarta-feira, meio de semana, vamos falar sobre oportunidades, sobre vagas de emprego. Olha só, no estado todo, as agências do trabalho já divulgaram que hoje tem 810 vagas, precisamente, para todas as cidades de Pernambuco. Aqui na nossa região, são mais de 130 vagas. A gente separou algumas delas, você vai acompanhar agora na tela. Para Caruaru, são 2 vagas para estudante de estruturas metálicas, 1 vaga para analista de recursos humanos, 1 para arquiteto de edificações, 7 vagas para assistente administrativo, 1 vaga para auxiliar administrativo, 4 vagas para auxiliar de costura, 1 vaga para auxiliar de cozinha, 15 vagas para auxiliar de linha de produção, 10 vagas para auxiliar de logística, 1 para auxiliar de manutenção predial, 1 vaga para auxiliar de mecânico diesel, 1 vaga para auxiliar de pessoal, 1 para comprador, 1 para eletricista, 1 vaga para empregado doméstico nos serviços gerais, 1 vaga para engenheiro civil, 1 vaga para garçom, 1 para mecânico de manutenção de caminhão, 2 vagas para montador de estruturas metálicas, 11 vagas para motorista de caminhão, 4 para serralheiro, 5 vagas para servente de obras, 1 vaga para técnico em segurança do trabalho, 12 vagas para vendedor interno, 15 vagas para vendedor pracista, 3 vagas para vidraceiro. Olha aí, quanta oportunidade, quanta vaga, e claro que a gente fica torcendo para que você consiga conseguir o seu emprego, a sua carteira assinada, todos esses benefícios que diz a lei também. Olha só, Caruaru tem 80 vagas no total para hoje, Bezerros tem 32 vagas, com destaque para a função de auxiliar de produção, com 8 oportunidades. Já o município de Santa Cruz do Capibaribe, aqui do lado, tem 25 vagas. No total, a gente está divulgando hoje 137 vagas, mas caso você queira procurar essas vagas, você pode acessar o portal do Governo do Estado, cedep.pe.gov.br. Tem lá o quadro fixo com todas essas vagas, né? E você pode verificar se você está dentro do seu perfil. Pode procurar também a Agência do Trabalho, que fica aqui na rua Floriano Peixoto, em Caruaru, número 147 no centro. Funciona das 8 da manhã até às 5 horas da tarde, não fecha para almoço, pode trazer documentação pessoal. Rapidinho, antes de encerrar a minha participação, olha só, bacana aqui, tem 30 vagas para operador de produção 1, para um município de Rio Verde, Mato Grosso. As vagas aqui que estão sendo buscadas aqui em Caruaru para a população tem salário inicial de R$ 1.828,20, com R$ 550 também de benefício de vale alimentação, mas depois o pessoal pode ganhar ainda mais. Essas são as vagas de hoje, Almir. Muitas vagas, muitas oportunidades, o que é sempre legal demais, né, Joel? Mas a gente continua falando sobre o mercado de trabalho, até porque tem novidades, pessoal, sobre a licença maternidade, hein? Foi sancionada uma nova lei sobre esse direito tão importante, né, Joel? Isso mesmo, Almir. Essa mudança na lei é uma mudança bem benéfica para a população, para a mulherada que teve bebê, mas que ficou internada. Como é que vai funcionar? Para a mulher que precisou ficar internada ou a criança, esse tempo acrescido vai ser somado ao benefício, que é de 120 dias. Quem vai explicar mais para a gente é a advogada que está aqui do meu lado, a Mílvia Anjos. Boa tarde, Mílvia. Como é que vai funcionar na prática esse novo benefício, vamos dizer assim, do salário maternidade?
Muito boa tarde, Almi. Boa tarde a todas as pessoas que nos assistem. Pois é, entramos no mês de outubro com uma importante alteração legislativa. No último dia, 29 de setembro, com a publicação, a sanção aí do nosso presidente, no dia 30 de setembro, houve essa alteração. Anteriormente, como era que funcionava? Esses 120 dias contava a partir do nascimento da criança. E a gente sabe que os índices aí demonstram, nesse sentido, que acontecem muitos casos de complicações no parto, tanto da mãe, como também da criança. E aí essa alteração legislativa veio nesse sentido, que agora o prazo começa a contar os 120 dias a partir da alta hospitalar, da mãe ou do bebê. E aí, nesse caso, a gente precisa considerar que é o que for por último. Então, se a mãe recebe alta, mas o bebê ainda permanece internado, esses 120 dias começa a contar a partir da alta do bebê. Vamos falar agora sobre o pagamento do benefício, do salário maternidade. Existe uma diferença entre licença e salário maternidade? Sim, claro, existe. Licença são os dias que ela vai ficar ausente aí do trabalho. Ela vai ficar ausente e ela vai ficar recebendo por isso, que é o benefício que fica aí vinculado à questão do INSS. É muito importante a gente falar que para isso, para ter direito a esse benefício, a mulher ela precisa estar aí assegurada dentro dos critérios do INSS, ou seja, ter contribuído aí nos últimos 12 meses, tem até aquela regrinha específica. E aí um ponto muito importante, então a mulher está dentro dessa condição, tem o direito ao seu benefício, e aí o que é que ela precisa apresentar? Ela precisa apresentar, além da certidão de nascimento, para a empresa, o documento da alta hospitalar. Aí sim a gente começa realmente a ter validade. E aí, voltando para o ponto, a licença é o período que ela fica afastada e o salário é o benefício, realmente a remuneração que ela recebe, que é igual aí o que ela estava recebendo anteriormente. Muito obrigado pelas informações de hoje. Mílvia Anjos, advogada trabalhista, falou para a gente sobre salário e maternidade, sobre essa mudança importante. Então, se a mãe ou o bebê ficaram internados depois do parto, foi comprovado isso, depois de 2 semanas, a partir dessa última internação, então passa a valer esse pagamento do benefício. Almir, eu volto contigo. Muito obrigado, viu, Joel, por essas informações aqui, no AB Emprego. Daqui a pouquinho você está de volta com outros assuntos. Até já. Vamos para o intervalo agora, porque no próximo bloco a gente vai voltar a falar sobre os casos de suspeita de intoxicação por metanol aqui em Pernambuco. Um especialista vai falar sobre os riscos do metanol para a nossa saúde. Então fica por aí, a gente volta já, 12h, 13 minutos agora. Estamos de volta com o seu AB1, 12h, 15 minutos, e a gente volta a falar sobre os casos suspeitos de intoxicação por metanol aqui em Pernambuco. A Secretaria de Saúde investiga 3 casos aqui no Agreste porque 3 homens apresentaram esses sintomas de intoxicação. 2 morreram, pessoal, e 1 sobreviveu. Então, o Gessé Ascioli vai conversar com um médico especialista para falar sobre os riscos que o metanol pode trazer à saúde. Gessé. Pois é, Almi, boa tarde para você, boa tarde para quem está nos assistindo. Exatamente, a gente está falando sobre o metanol, que é uma substância química, e por se tratar dessa relação, da possibilidade de ter sido usado na bebida alcoólica, tem esses casos aí que estão sendo investigados. E a gente vai entender agora melhor com o nefrologista, Dr. Ederson Vidal, que vai nos ajudar a entender quais são os efeitos desse tipo de substância quando misturada no procedimento químico da produção da bebida alcoólica. Boa tarde, doutor. Boa tarde. É importantíssimo a gente saber que o metanol não foi idealizado para ingestão humana. É uma substância que é utilizada dentro da indústria, que tem uma aplicação dentro da indústria para vários componentes, inclusive biodiesel, inclusive detergentes e tal, desinfetantes, mas não é próprio para consumo humano. Então, por ser um álcool e ser indistinguível do álcool que a gente consome, o álcool etílico, o etanol, fica muito difícil você diferenciar a olho nu. Inclusive o gosto também praticamente o mesmo. Mas se misturado ao álcool etílico numa bebida convencional, é uma substância potencialmente fatal. Doutor, quando a gente fala sobre esses casos que estão sendo investigados, vários aspectos mudaram aí a questão intestinal, o organismo das pessoas que foram atingidas com esse tipo de situação.
Exatamente. É uma substância que, quando entra na corrente sanguínea, quando entra no nosso organismo, tem um potencial de dano imenso, porque ele é, digamos assim, metabolizado, ele é transformado numa substância ácida, no ácido fórmico, que é muito lesivo ao nosso organismo. Por isso esses casos realmente de coma, de convulsões, inclusive de cegueira e de insuficiência renal, porque é uma substância ácida que se transforma nesse ácido fórmico dentro do nosso organismo e acaba lesionando os sistemas orgânicos, causando exatamente esses quadros graves que a gente infelizmente vem acompanhando na mídia. Quando a gente observa casos como esse, como é feito o tratamento, doutor, já que é tão nocivo à saúde? O mais importante é o diagnóstico precoce. Como é muito difícil você identificar se o indivíduo fez uso, pela própria natureza, que é muito parecido da substância metanol com o etanol, o mais importante é, se ingeriu bebida alcoólica, passou a ter sintomas de embriaguez que vão se acentuando, vão piorando durante o dia, principalmente após 6 horas do consumo, é interessante procurar uma emergência médica, porque uma avaliação clínica e laboratorial é possível você tentar diagnosticar precocemente e aí sim tratar devidamente a intoxicação por metanol. Doutor Ederson, muito obrigado pelas explicações aqui. Ederson Vidal, que é nefrologista, nos explicou aqui como é que funciona essa questão, né, e esses impactos na saúde. E a gente vai trazer mais informações agora sobre como está a vigilância em relação a essas situações, né, como tem sido feito o trabalho aqui pela Vigilância em Saúde no município. A gente vai conferir agora uma fala da gerente-geral de Vigilância em Saúde aqui em Caruaru, Cecília Borba, que traz mais informações como estão as investigações em relação à busca, né, por ambientes que vendem a bebida alcoólica, como está sendo feito esse trabalho por parte da Vigilância aqui em Caruaru. Estamos alerta porque sabemos da gravidade da situação, da suspeita de intoxicação por metanol. Então, nós estamos intensificando nossas ações de fiscalização. Estamos fiscalizando bares, restaurantes, mercados, mini-mercados, distribuidores de bebida alcoólica, sabendo que a principal suspeita, o alerta, é em relação a bebidas alcoólicas que estejam adulteradas, né, que não tem a garantia da sua procedência. Então, nós estamos intensificando, observando a rotulagem dessas bebidas, se há algum indício de adulteração, seja pela violação do lacre, ou seja, porque a rotulagem não tem todas as informações, mas a nossa principal rastreabilidade realmente, que garanta a procedência e a qualidade daquele produto, é o registro do mapa e a nota fiscal também. Tá aí, você acompanhou, né, a Vigilância em Saúde tem feito esse trabalho, né, de observar os ambientes de venda dessas bebidas, inclusive para verificar a legitimidade, né, dessas bebidas que devem estar aí dentro dos padrões que são previstos por lei. E aí a gente traz mais informações agora sobre a APEVISA, que informou ainda que a população deve ficar atenta aos sinais que podem identificar a adulteração de bebidas, e para isso é necessário o seguinte: verificar se a bebida possui registro do Ministério da Agricultura e Pecuária, checar se o produto tem um rótulo completo e lacre adequado, comprar apenas em locais confiáveis, redobrar a atenção com drinks prontos, evitar produtos sem procedência ou com preços muito abaixo do valor de mercado. E em caso de dúvidas, o Centro de Informação e Assistência Toxicológica, o CIATOX Pernambuco, funciona 24 horas através do número 0800 722 6001. Repetindo, 0800 722 6001. Denúncias também podem ser feitas à ouvidoria da Secretaria Estadual de Saúde pelo número 136 ou ao PROCON através do 0800 282 1512 e a Delegacia de Crimes contra o Consumidor pelo telefone DDD 81 3184 3835. Então a gente reforça os cuidados e a atenção para evitar problemas como esse. Almir. Gessé, muito obrigado pelas informações ao vivo aqui no AB1. A gente continua junto nessa edição. E agora vamos direto para a capital do estado. O repórter Bruno Fontes tem informações sobre as investigações que envolvem a Polícia Civil, a Vigilância Sanitária e outros órgãos fiscalizadores a respeito desse assunto. Boa tarde para você, Bruno. Almi, boa tarde para você, muito bom estar aqui com você, meu amigo. Então, falar aí para Caruaru e toda a região do Agreste. Eu estou falando aqui do Recife, da sede da Secretaria Estadual de Saúde no bairro do Bongi. Acabou agora há pouco uma entrevista que foi repassada
aos repórteres, muita gente aqui exatamente querendo saber essas informações. Inclusive, Carla Baeta é a diretora-geral de Vigilância Sanitária do Estado de Pernambuco. Ela falou agora há pouco que é um caso mesmo de alerta nacional, porque tem as mesmas características dos casos que estão acontecendo lá em São Paulo. Aqui estão sendo investigados 3 casos. 2 de pessoas que estavam em Lajedo, estavam numa festa. Eles estavam durante aquele festival do rock lá em Lajedo. Os 2 foram levados para o Hospital Regional aí do Agreste, em Caruaru. E também teve um outro caso, de João Alfredo. Dessas 3 pessoas, esses 2 homens, infelizmente, eles não resistiram e morreram. E teve um outro, já essa outra pessoa, esse terceiro, que perdeu completamente a visão. Carla, muito obrigado por estar aqui conosco. Você que terminou agora há pouco essa coletiva, muita gente você atendendo. O que a gente pode passar? As investigações começaram com a Polícia Civil, mas qual o alerta que a Vigilância Sanitária faz em relação a essas bebidas? De como identificar? Tem um cheiro? Ela tem alguma reação diferente das bebidas verdadeiras, vamos dizer assim? Boa tarde para a senhora. Boa tarde. É muito difícil identificar do ponto de vista do paladar, do sabor, né? Então, a orientação que a gente faz é para o consumidor, que ele busque comprar bebidas em locais idôneos. O que é um local idôneo? É um local fiscalizado pela Vigilância Sanitária, que normalmente tem uma licença sanitária vigente, que a gente sabe que cumpre com as boas práticas, né? Então, buscar comprar nesses locais. E quando for comprar, atentar também às informações que tem na garrafa. Então, tem algumas informações básicas, como nome do fabricante, endereço do fabricante, composição da bebida, teor alcoólico, lote da bebida, data de fabricação, data de validade e número do registro junto ao Ministério da Agricultura e Pecuária, que é um númerozinho de 13 dígitos, que toda bebida registrada no mapa, e toda bebida legal tem que ser registrada no mapa, bebida alcoólica, tem que conter esse número que a população, né, em geral, que as pessoas podem verificar aí durante a compra. Com esse número, Kátia, a pessoa consegue, então, informar algum órgão fiscalizador, consultar se realmente essa bebida, essa garrafa, vamos dizer assim, ela é de procedência, ela é verdadeira? É importante, a gente tem um canal da ouvidoria, que é o 136, então qualquer dúvida com relação à procedência, né, o consumidor ele pode estar entrando em contato via o 136, que vai ser direcionado para a Vigilância Sanitária, para que a gente faça aí realmente essa verificação. Tá? Mas normalmente quando você tem um número, né, a gente é uma bebida menos suspeita, né? Pode ter fraude no número, pode ter também, né, de várias formas. A gente sabe aí que no mercado de falsificação, cigarro, bebida alcoólica e medicamento está aí no topo, né? Então pode ter também falsificação. Mas uma bebida que não tenha essas informações que eu falei, ela já é muito mais suspeita de uma possível fraude, seja pela adição de metanol ou por outra fraude, do que uma bebida que tem todas essas características aí no seu rótulo. Carla, muito obrigado em participar aqui também com o pessoal aqui de Caruaru, para toda a região agreste, até porque esses casos estão vindo daí, infelizmente, Almir. Vamos acompanhar e depois saber esse resultado da Polícia Civil. Eles apreenderam essas garrafas, também esses copos que estavam nessa festa, era uma casa lá em Lajedo. E também estão investigando essa conexão com esse outro caso lá de João Alfredo. Eu volto com você. Bruno, muito obrigado por todas as informações ao vivo, direto da capital aqui para o AB1. Um grande abraço para você e bom trabalho. Agora a gente muda de assunto, pessoal, porque situações do dia a dia, como trocar a lâmpada e mexer em eletrodomésticos molhados, podem representar riscos de choque elétrico. E esses choques podem se transformar em acidentes graves. E para a gente ter uma ideia, de 2022 até 2024, Pernambuco assumiu a 5ª posição dos estados brasileiros com mais mortes provocadas por acidentes desse tipo em todo o país. Acompanha com a gente. Edson Marcos sobreviveu a um acidente grave. Em maio deste ano, na rua onde mora, acabou sofrendo um terrível choque elétrico e agonizou por vários minutos. O vídeo repercutiu e foi prova de um sobrevivente. Sem a mesma sorte, há alguns dias, um jovem de 27 anos morreu após descarga elétrica e, consequentemente, queda da estrutura de um palco. E esses casos não são exceção da regra. Segundo dados de uma pesquisa realizada pela Abracopel aqui no estado de Pernambuco, somente no ano de 2024, 44 mortes foram registradas em decorrência de choques elétricos. Esse número, em comparação aos anos anteriores, 2022 e 2023, representa quase o dobro.
mesmo a Abracopel trabalhando, né, por tantos anos, há 20 anos, conscientizando as pessoas sobre os riscos que a eletricidade oferece e as formas de evitar esses acidentes, né, as pessoas ainda continuam se acidentando, né, as pessoas continuam tomando choque elétrico e muitas delas indo a óbito. E o que me preocupa é Pernambuco, que saiu do 10º lugar para o 5º lugar nos últimos anos. Então, a gente precisa fazer um trabalho, isso que nós estamos fazendo nesse momento ajuda, mas as pessoas também têm que colaborar. A eletricidade tem uma série de riscos e ela pode te levar a óbito. Você precisa conhecer esses riscos e as formas de evitar. Segundo este engenheiro e professor de instalações elétricas, casos como estes podem ser evitados com cuidados adequados nas instalações e a utilização de um dispositivo chamado de DR, disjuntor diferencial residual, que bloqueia a energia excedente, protegendo o indivíduo. Ele é um equipamento de proteção importantíssimo, é um dispositivo que deve estar em toda instalação elétrica. Ele protege justamente aí uma fuga de corrente elétrica, protegendo pessoas e animais. Então, quando você tem um aterramento adequado junto a um dispositivo desse, a gente garante aí realmente a segurança das pessoas na instalação elétrica. A gente tem que prestar atenção sempre para evitar fazer improvisos, gambiarras, utilizar aquele famoso Benjamin, que são os T's, certo? Extensões, tudo aí são pontos de risco que tem dentro da instalação elétrica. A gente tem que ter cuidado para evitar isso ao máximo. Em casos de choque elétrico, independente do grau, a vítima pode ter complicações, já que a descarga queima o indivíduo de dentro para fora. É o que explicou o médico. Na medicina, a gente subentende que o paciente seja leigo tanto na questão dos sintomas, sinais e sintomas do choque, quanto na própria percepção da voltagem. Os choques pequenos, de pequena intensidade, são manifestações locais, geralmente um ponto de dor, às vezes uma lesãozinha tipo uma queimadura, faz uma bolha, um ferimento no local que o choque entrou, e o paciente, por maioria das vezes, tende a negar os primeiros sintomas e postergar o atendimento médico. A minha orientação é que sempre procure o atendimento médico por qualquer tipo de voltagem de choque elétrico. Não deixa de ser uma queimadura. E, na grande maioria das vezes, as manifestações tardias, elas acontecem de forma silenciosa e o paciente negligenciando os sintomas. Então, procura tardiamente o hospital e o nosso potencial de ação, por mais ágil que seja, torna-se muito ineficaz pelo tardiamento da procura do atendimento. É um assunto muito sério, por isso que a gente continua falando sobre ele. Porque além dos humanos, os pets também podem se acidentar com choques elétricos. Então, para evitar que isso aconteça, a gente também pode e deve tomar algumas medidas de prevenção. Veja. Que eles gostam de morder, explorar e brincar com tudo que vê pela frente não é segredo para ninguém, principalmente para os tutores, que já estão bem acostumados com esse tipo de comportamento. O que pouca gente sabe é que diante das travessuras dos pets no ambiente domiciliar, está inserido o risco de acontecer acidentes dependendo de como os tutores trabalham a dinâmica do ambiente, ou o uso de determinados equipamentos que estejam ao alcance dos bichinhos. Entre os maiores riscos estão a possibilidade da ocorrência de choques elétricos. Esse engenheiro aponta que existem vários cuidados que um proprietário de uma residência precisa observar na hora de ter um pet e, com isso, evitar acidentes. A gente tem medidas muito simples também que podem ser complementares a esse projeto e essa execução nas residências, como o simples tamponamento de tomadas, né? A gente tem o cuidado de estar direcionando o PET para regiões onde a gente não tem ali grandes cargas elétricas sendo aplicadas. A gente também pode evitar a fiação exposta de extensões que o pessoal possa deixar ali dentro do ambiente. Então, são medidas simples e totalmente cabíveis de serem aplicadas para a gente estar prevenindo, né, um possível acidente. Essa é Nina, uma Golden que tem 6 anos de idade. E muitos dos comportamentos dela são exatamente para evitar que ela possa ter contato com fiações ou qualquer dispositivos que possam causar acidentes
com choque elétrico. E eu tô aqui com o tutor dela e acho até que ela gostou muito de mim, porque o nome do tutor dela é o mesmo que o meu xará Gessé, que vai nos contar como os comportamentos diários, né, como a relação com os pets em casa pode fazer com que eles se distanciem da possibilidade de acontecer um acidente. É bem fácil direcionar, porque assim, para o doguinho é muito instintivo, ele já tem esse hábito de roer. Então, cabe a nós, tutores, direcionar o que realmente pode ser ruído ou não dentro do ambiente domiciliar. Então, assim, por mais que nós temos equipamentos elétricos, temos com cabos, com eletrodomésticos em casa, com fios espalhados pela casa, por mais que tenha toda essa parte de segurança que a parte da engenharia fica responsável de cuidar, nós também temos que direcionar o que é permitido roer ou não, que para ele será muito natural, por ser um instinto de roer, então nós podemos direcionar esse comportamento para o que é apropriado. Que no caso de Nina, ela está aqui com um mordedor natural, então ao oferecer isso, ela já vai suprir essa necessidade e estamos isentando ela do risco. A adaptação dos pets ao que eles devem ou não ter contato é mais tranquila durante a fase de filhotes, quando eles estão aptos a entenderem os ensinamentos, mas pode também ser feita em animais já adultos. Cabe ao tutor ficar justamente orientando o doguinho, principalmente na fase filhote, que ele já passa por aquela fase de dentição, que já vai ter aquele incômodo na gengiva, então assim, ele vai tentar explorar o mundo através da boca. Então nós temos que minimizar, não deixar dispositivos assim eletrônicos baixos e ao mesmo tempo que a gente esteja supervisionando, nós podemos orientar para o que é permitido, que para ele será muito mais agradável roer um mordedor do que estar roendo um chinelo, um fio, algo que esteja ligado à energia. Então será muito mais vantajoso para ele roer um mordedor que realmente é apropriado para a espécie dele. O Brasil é um país com o terceiro maior número de animais de estimação no mundo, segundo dados divulgados pela agência Senado de Notícias. Estima-se que o país tenha mais de 160 milhões de pets, sendo a maioria cães e gatos, dividindo a rotina com milhares de famílias. Por isso, a Neoenergia, que é a empresa responsável pela distribuição de energia elétrica em Pernambuco, tem reforçado através de alertas para os cuidados com a eletricidade, que precisam incluir também a segurança dos pets nas residências. O mesmo que os profissionais da construção civil, que têm observado e alertado na hora da realização de uma obra. Sempre importante, né? O pessoal está procurando profissionais habilitados que façam a devida instalação correta destes dispositivos, que eles já são munidos de ferramentas dentro deles, né, que a gente consegue estar desarmando essa instalação em caso de um possível desencape de fio, ou então o pet possa vir a ocorrer, né, até a própria criança também colocar ali. E aí eles detectam essas diferenças de tensão, né, de fuga de corrente, e também ajudam já nessa prevenção, desarmando nesses dispositivos. O importante, no final das contas, é que o ambiente esteja seguro para todos os usuários e a única preocupação dos tutores seja ter tempo para brincar com os pets, que é quem fazem a alegria da casa. É isso aí. E tá na hora do AB Esporte agora, hein? Então vamos bater um papo com o Matheus Antunes, que está chegando. O que temos para hoje? Boa tarde para você, Matheus. Boa tarde, Almir. Boa tarde para todo mundo ligado aqui no nosso AB1. Notícia boa para os amantes da boleiragem. Quem gosta de jogar um futevôlei, você que tem talento para a modalidade, neste mês de outubro tem uma oportunidade para você poder mostrar esse talento e se divertir. Vai ter o campeonato de futevôlei realizado aqui em Caruaru e o organizador do evento, José Vinícius, conversou com a gente. Vamos conferir. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando aí o AB1. E a gente está promovendo aqui em Caruaru a Copa Futevôlei Caruaru, um campeonato profissional. Vai acontecer nos dias 16, 17, 18 e 19, onde cada dia será uma categoria que no domingo vai ser a categoria profissional, né? Atletas profissional, como o Franklin, Cinho, João ET, que é o momento aí do futevôlei, né? Um esporte que cresce muito no Brasil e a gente está trazendo aqui para Caruaru esse evento totalmente diferenciado, juntamente com a prefeitura. Sim, as inscrições são pelos números do WhatsApp e a gente temos vagas ainda no Série B e no Série A. Fica no valor de 250 a inscrição e a gente temos vagas ainda no Série B, que vai acontecer no dia 17 e no Série A, que vai acontecer no dia 18. Dia 19, para achar com chave de ouro, vai ser o dia dos profissionais de quadra, né? Conto com a presença de todos, uma estrutura totalmente diferenciada para receber toda a população de Caruaru e a gente fazer, né, aquele movimento que só Caruaru sabe fazer.
Então, só para você ficar esperto, entre em contato com o número 819-8863-1401. Vou repetir, 819-8863-1401 para garantir a tua inscrição. Os jogos serão realizados no dia 15 e 16 e lembra de botar a agenda para não perder. Esse campeonato promete ampliar o esporte, a modalidade aqui na região, Almir. Muito legal, Matheus, muito legal. E tem novidades sobre um evento que une comemoração e corrida pelas ruas de Garanhuns, não é não? Exatamente. O IFPE Campus Garanhuns comemora 15 anos de existência nesse mês de outubro. E para celebrar este momento, eles também vão realizar uma corrida de rua envolvendo alunos da instituição junto à sociedade. A matéria completa está lá no nosso portal GE Caruaru Região para tu tirar todas as dúvidas também. O chamado IF Runners, essa corrida está marcada para dia 15 de novembro, no feriado. Dá tempo de todo mundo se preparar, colocar o condicionamento físico em dia. E é um percurso de 5 quilômetros, saindo do IFPE, Campus Garanhuns, ali perto do Açaí, e vai até o Relógio das Flores e retorna para o campus. Um evento que une o esporte com saúde e bem-estar. Para se inscrever, só conferir o link lá no nosso portal, tu clica nele e já vai ser direcionado para a página do evento. Aí tu pode se inscrever e indicar para todo mundo também. Estudantes pagam R$ 50, já público geral, servidores do IFPE também, R$ 70. Esse valor vai deixar incluso o kit que vai ser usado no evento e vale muito a pena conferir e estar participando desse momento muito legal lá na Cidade das Flores. Olha, antes de encerrar, tem notícia boa para o torcedor centralino. A Patativa está comemorando porque agora há pouco foi anunciado o aumento, a quantidade de participantes da Série D. De 64 foram para 96 participantes e o Central foi beneficiado com isso. Com isso, o Central participa da Série D de 2026. Essa matéria completa você acompanha lá no GE Caruaru e Região, todas as informações para a gente poder apoiar no ano que vem a Patativa. E, se Deus quiser, também a Patativa fazer mais um ano incrível, com um calendário cheio no ano que vem. Então, te convido a acessar o nosso portal. Tem o QR Code aqui embaixo para você ir para lá mais fácil. E amanhã a gente volta. Forte abraço, meus amigos aí do outro lado da telinha. Almir também. Até amanhã. Valeu, Matheus. Que notícia boa essa, hein? Faz o coração da gente bater mais feliz. Valeu, todo mundo acessando o GE para conferir os detalhes dessas informações. Valeu, Matheus. A gente vai para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o Outubro Rosa. Aqui em Caruaru está acontecendo uma ação com vários serviços de saúde de graça para as mulheres. É daqui a pouquinho, é no seu AB1. 12h39 agora. AB1 de volta para você, 12h42 e a gente volta a falar sobre as bebidas supostamente adulteradas com metanol e que estariam provocando intoxicação e mortes no país, inclusive aqui em Pernambuco. Hoje pela manhã, Tony Souza, que é o presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes em Pernambuco, a Abrazel, concedeu uma entrevista à CBN Caruaru e trouxe orientações sobre como identificar possíveis casos de falsificação nas bebidas. Vamos ouvir? Precisa haver um cuidado de quem compra bebidas, né, em qualquer lugar que seja, para ter uma confiança daquilo que está se comprando. É interessante que ele conheça a fonte, que ele conheça o lugar que ele está comprando, né, e que ele saiba observar alguns indícios de adulteração. O indício principal é o preço. Né? Porque, por exemplo, como eu citei, um vinho que custa numa delicatessen, no supermercado, R$200 e a pessoa está anunciando aquele vinho por R$50, é lógico que não pode ser um produto original. Né? A mesma coisa com os destilados. De pronto, uma medida básica que a pessoa tem que observar é o preço que aquilo está sendo ofertado, porque existe um preço de mercado, existe um preço referenciado pelos distribuidores, e se está sendo ofertado alguma coisa num preço muito abaixo é porque aquilo não deve ser original, né? E a pessoa que compra aquilo ali, ela tem que ter a consciência do crime que ela está cometendo.
Então, agora é 12h43, quarta-feira também é dia de conferir os direitos do consumidor aqui no seu AB1. E a bronca de hoje é sobre problemas com o servidor de internet. Gessé Acioli continua com a gente e vai falar sobre essa situação agora. Não é isso, Gessé? Pois é, Almir, a gente retorna aqui hoje, dia do quadro Seu Direito, para ajudar mais um consumidor nessa questão relacionada aos problemas que acontecem na prestação de serviço. Nesse caso, do cancelamento de um serviço prestado por uma operadora de internet e que foi cobrado um valor. A gente vai conferir agora o problema que o seu Rinaldo Bezerra vai trazer para a gente. Cancelaram a internet, porque nós queria cancelar uma internet, nós tinha 3. Aí ela cobrou R$53 para cancelar essa internet. Aí minha esposa falou que pagaria, mas era um absurdo, porque nós já passamos lá uma semana sem internet, fim de semana sem internet. Se a internet se acabar na sexta, ela não vai sábado nem domingo, ela não dá assistência nenhuma, entendeu? Aí, nesse motivo, ela disse, você paga os R$53, eu cancelo a internet. É o que nós queremos, mas só que ela cancelou as 3. Só que uma se vê esse dia 14 e outra dia 4, ou é dia 5. Quer dizer, daqui até lá, é um absurdo. Ela podia deixar com a internet e disse que nós não pagasse, ela cancelava. Ela cancelou tudo. Fiquemos sem internet. Eu estou menino com TDAH, que ele fica apavorado, não fica no sítio sem internet. Eu acho que é uma covardia da parte dela. Por isso que eu vim procurar meus direitos. E aí, nesse momento, vocês tinham 3 internets e vocês estão sem nenhum? Eu preciso, porque eu trabalho, eu dou assistência a uma empresa muito grande aqui em Pernambuco, com Pomonha, entendeu? Não vou citar o nome. Eu dou uma assistência muito grande em Pernambuco, então eu preciso de contato. Eu abasteço Pomonha, Gravatar, Porto, Rio Formoso. Eu preciso eu não mexo não, mas minha esposa mexe com o computador, entendeu? E sem lá, não pega nada. Pois é, tá aí a situação do seu Rinaldo Bezerra, com esse cancelamento, pagamento desse valor. A gente vai entender agora como é que funciona em casos como esse com a Cíntia Nunes, que é gerente-geral do PROCON aqui em Caruaru. Cíntia, nesse caso do seu Rinaldo, como ele deve proceder? Boa tarde. Boa tarde. Inicialmente é interessante se certificar o que se trata essa cobrança, se é alguma mensalidade em aberto, se é multa, principalmente por se tratar de um contrato de prestação de serviço continuado, geralmente há uma fidelização, há uma questão, alguma cláusula em que traz essa fidelização. Então, se for verificado que o contrato está sendo rescindido antes do prazo, pode haver a cobrança de multa. Então é importante verificar de que se trata essa cobrança. Mas é importante também para que os consumidores, sempre que forem contratar algum serviço de prestação continuada, verifique se há uma cláusula de fidelização, para que o consumidor ele tenha essa opção de contratar com essas circunstâncias ou não. Então é muito importante se verificar a natureza dessa cobrança. Já em relação à necessidade de cancelamento, ele sentiu na necessidade de cancelar em virtude do vício na prestação de serviço, é muito importante que o consumidor, sempre que houver esse tipo de conduta por parte do fornecedor, ou seja, haja esse vício na prestação de serviço, o consumidor formalize sua reclamação, porque inclusive nesse tipo de serviço o consumidor ele tem o direito de ter o abatimento proporcional do período em que ficou sem internet. E nesse caso dele, como ele mencionou, que há a questão, ele utiliza a internet para o trabalho e para gerar economia na sua residência, pode inclusive, em virtude do vício na prestação de serviço, requerer reparação de danos em virtude do não funcionamento ou do funcionamento inadequado. Mas é importante que sempre fique registrado, porque no eventual pedido de cancelamento a partir desse vício na prestação de serviço, não seja imposto nenhuma multa ao consumidor, já que quem está descumprindo o contrato não é o consumidor, é o fornecedor que não está prestando o serviço de forma adequada. E houve também, Cíntia, um outro problema, que é o cancelamento das 3 linhas que ele teria. Isso, então tem que verificar se esse contrato está vinculado aos outros 2 que foram cancelados. Mas não pode haver essa vinculação de um a outro. Se ele tem 3 contratos, com 3 contratos de prestação de serviço, os 3 são independentes. E mesmo que seja sob o mesmo CPF, não pode estar vinculado. Então, se ele pediu cancelamento de um e os outros 2 foram cancelados, é tido como cancelamento indevido. Então, é importante que ele reclame, primeiro ele registre sua reclamação junto à operadora, junto ao provedor, e caso não haja resolução até para a reativação desse serviço, ele procure o PROCON. Cíntia, muito obrigado pelas explicações. Pois é, se você tem algum problema, assim como o seu Rinaldo trouxe para a gente hoje essa questão, manda para a gente, participa do quadro Seu Direito, que a gente vai estar aqui com um profissional, seja do PROCON, seja um advogado, para entender como é que pode se haver nessas situações. É só mandar seu vídeo ou mandar mensagem para a nossa equipe através do nosso WhatsApp, no DDD 81
991988212 e participar do quadro Seu Direito toda quarta-feira, tirando as dúvidas dos consumidores, Almi. Dando aquela força para o consumidor, né, Gessé? Valeu, hein? Muito obrigado pelas informações aqui do AB1 de hoje. Bom trabalho para você. Agora a gente vai para a redação do G1 Caruaru e região. A gente vai conversar com Fábio Gomes, que vai trazer os assuntos dessa quarta-feira. Uma boa tarde para você, Fábio. Oi, Almir, muito boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que acompanha a gente aqui no AB1. Um dos destaques que a gente traz hoje aqui no AB1, Almir, é em relação ao pagamento do Bolsa Família. A gente já tem aqui na nossa matéria disponível no G1 o calendário completo, divulgado pela Caixa Econômica Federal em relação ao mês de outubro de 2025, para que os beneficiários do Bolsa Família fiquem atentos a quando esse dinheiro vai cair na conta. O dinheiro ele sempre vai ser disponibilizado nos últimos 10 dias úteis de cada mês, de forma escalonada, com exceção do mês de dezembro, que é quando esses pagamentos serão antecipados. Nesse mês, os beneficiários com a identificação social, o NIS, com o final 1, recebem a partir do dia 20. E aí o final do NIS 1 vai ser no dia 20, o NIS final 2 recebe a partir do dia 21, o NIS final 3 a partir do dia 22 e assim por diante. A previsão de pagamentos para os próximos meses é entre 14 e 28 de novembro e entre o dia 10 e 23 de dezembro. Acessando o G1, o pessoal de casa pode conferir esse calendário completo e outras informações sobre o Bolsa Família, Almir. Muito bem, Fábio, muito bem. Tem informações também a respeito dessas questões de mensalidades. É importante a gente ficar sempre atento a essas mensalidades das escolas particulares também, né, Fábio? É importante acessar o G1 para conferir essas informações. Exatamente, Almir. No G1 a gente também tem aqui informações que mexem, inclusive, com o bolso de muitas pessoas que acompanham a gente nesse momento, porque a gente tem aqui no G1 informações a respeito do possível reajuste, né, nas escolas, nas mensalidades das escolas particulares. Elas devem subir em média 9,8% na virada de 2025 para 2026, conforme prevê um levantamento da empresa de consultoria chamada de Grupo Habit. Esse valor, se concretizado, representa mais do que o dobro da inflação esperada para o próximo ano, que é de 4,81%. A vice-presidente da Federação Nacional das Escolas Particulares apontou que esse reajuste não tem relação apenas com o índice inflacionário, mas também com a necessidade de manter o funcionamento das escolas, cobrindo gastos como salários de professores e tarifas de serviços públicos. Apesar desses reajustes sucessivos, com relação aos anos anteriores, a rentabilidade média do setor caiu para 14%, considerada muito abaixo das empresas prestadoras de serviço, conforme aponta esse levantamento consultado pelo G1. E aí, para conferir outros detalhes sobre esse assunto e também outras informações que são destaque aqui na nossa região, é só acessar o nosso portal, Almir. Fábio, muito obrigado pelos destaques de hoje do G1 nessa edição do AB1. Bom trabalho para você e até amanhã. Obrigado, Almir. Bom trabalho para você também. Até amanhã e uma excelente tarde para todo mundo que acompanha a gente. Valeu, muito obrigado. E olha, pessoal, começou hoje e vai até esse domingo mais uma edição da campanha de prevenção ao câncer de mama aqui em Caruaru, hein? Essa ação pretende atender mais de 1.000 mulheres por dia com vários exames. Então, quem vai trazer todos os detalhes agora é Joel Almeida, que continua ao vivo com a gente. Importante lembrar, essa campanha é gratuita e ninguém paga nada. Não é isso, Joel? Isso mesmo, não precisa pagar nada para poder participar, para poder fazer esses exames. A mulherada que vem para cá, Almir, ela pode fazer inclusive ultrassonografia e a mamografia de graça. A gente está aqui em uma das salas, a sala de ultrassonografia, aqui no 5º piso do Shopping Difusora, que é um dos parceiros do evento. Mas esse mutirão, essa campanha que acontece há 30 anos, é idealizada pela clínica e pelo Hospital Manuel Florencio aqui em Caruaru. Estou aqui com um dos idealizadores, o doutor Manuel Florencio. Doutor, boa tarde para o senhor. Mais um ano dessa campanha muito importante, desse movimento, né, que reúne diversos médicos e diversos equipamentos, como a gente está vendo aqui. São mais de 1.000 pessoas sendo atendidas por dia, como o Almir falou. Até domingo, mais de 6.000 mulheres devem ser atendidas. Essa mulher que vier para cá, qual a indicação? Tem idade? Quem é que pode participar? Boa tarde. Bem, boa tarde, Almir. Essa campanha ela tem como principal função a educação da mulher para se cuidar, né? Para ela se prevenir do câncer de mama. Aqui ela vai fazer o exame clínico, depois ela vai fazer o ultrassom, se necessário. Ela vai para, se a gente detectar alguma coisa, né, na mama dela,
a gente remove ela lá para a clínica Manuel Florencio. Lá a gente fazemos um outro exame mais delicado, fazemos uma mamografia, fazemos uma biópsia e posteriormente entregamos ela ao médico oncologista para ser tratada. Então, é uma campanha resolutiva. Não adiantava nada a gente descobrir um câncer numa mulher e entregar ela, coitada, para a família sem saber o que fazer. Ou seja, essa mulher sai daqui já encaminhada para o tratamento, não é isso, doutor? Exatamente, ela sai daqui encaminhada para o tratamento. Seja ele um tratamento clínico, seja ele um tratamento cirúrgico ou quimioterápico. Só para a gente reforçar, o horário de atendimento aqui até o domingo é das 8 até as 6 da noite, é isso? Exatamente, de 8 às 18 horas nós estamos aqui com toda a equipe preparada para recebê-las com todo carinho. Muito obrigado pelas informações, doutor Manuel Florencio, idealizador desse projeto magnífico que leva saúde para a mulherada. Agora, nesse mês que se veste rosa, Outubro Rosa, é preciso falar sobre o câncer de mama aqui no Difusora. Então, você que está precisando desse atendimento, está com dúvida, sentiu algum nódulo, não sentiu, mas já quer fazer esse exame preventivo, você pode vir para cá, só trazer a identidade e o SUS. Você pode vir para cá das 8 horas da manhã até as 6 horas da noite. E aí você vai ser atendida. Tem 30 médicos de plantão, diversos estudantes de medicina também prontos para atender você, para fazer. Aqui eu vou até pedir para o Matheus Guerra mostrar novamente os exames de ultrassonografia, pode fazer mamografia também. Tem muita cadeira espalhada pelo 5º piso do Shopping Difusora para você ficar ali, ó, sentadinha, na comodidade, ar-condicionado. Tem alimentação também. Para você que é de fora, tem até domingo para você se programar, tá certo? Então, só reforçando, identidade e cartão do SUS, e você pode fazer todo esse atendimento de forma gratuita aqui no Difusora com ultrassonografia e também mamografia, tá certo? Almir, recado dado, fica o convite para a mulherada se cuidar. Exatamente, se cuidar sempre e aproveitar essa oportunidade que está começando hoje e vai até o domingo. Muito obrigado, viu, Joel? Bom trabalho para você. E olha, pessoal, o AB Saúde de amanhã tem tudo a ver com essa campanha de prevenção ao câncer de mama, porque no nosso consultório dessa quinta-feira, o nosso assunto é o Outubro Rosa. Olha só. Neste Outubro Rosa, 2 histórias que emocionam e inspiram. Dona Maria Aparecida e sua sobrinha, Luana, enfrentaram o câncer de mama com coragem, fé e informação. 2 gerações, uma só mensagem. O diagnóstico precoce salva vidas. Não perca no AB Saúde desta quinta-feira, Outubro Rosa. Prevenir é um ato de amor. E daqui a pouquinho tem o Panorama CBN. Hoje a gente vai conversar com o coordenador da Câmara Setorial do Mercado Imobiliário da SIC, Matheus Amâncio. Vamos falar sobre esse setor de imóveis aqui em Caruaru. O Panorama começa daqui a pouquinho às 2 horas na rádio que toca notícia. E o seu AB1 dessa quarta-feira termina agora. Mas a gente marca um novo encontro para amanhã, não é? A partir das 11h45, se Deus quiser. Uma boa tarde para você e até lá.